Olá, eu sou Daniel Lascani, palestrante, líder coach, especializado em psicologia analítica, e hoje falaremos sobre o estudo dos três cérebros. O estudo dos três cérebros, ou estudo do cérebro trino, foi apresentado pela primeira vez em 1970 por Paul MacLean. O estudo foi comprovado pela neurociência apenas em 1990 e aborda a nossa neuroanatomia com três dimensões principais: o neocórtex, que é o nosso cérebro racional, o sistema límbico, que é o nosso cérebro emocional, e o cérebro reptiliano, que é o nosso cérebro irracional. Neste contexto, a personalidade humana é uma ramificação desses três cérebros. Eles estão mais presentes em nossa vida do que imaginamos. Embora o nosso neocórtex seja uma exclusividade humana, com tantas sinapses neuronais que desenvolvemos ao longo dos anos, o nosso cérebro mais presente é o reptiliano. O cérebro reptiliano é responsável por sentimentos como a fome, o sono, o medo, a sobrevivência, a proteção territorial, dentre outros sentimentos. Já o neocórtex é o nosso cérebro cartesiano, racional. E o límbico, ele é um intermediário entre o reptiliano e o neocórtex, onde está contida a nascente de toda a nossa emoção. Vamos imaginar a seguinte situação: o ser humano que fica um dia sem comer, um dia sem dormir. A psique desse ser humano fica totalmente alterada. O neocórtex chega a irrigar menos sangue nessa região em momentos como esse. Por isso, o cérebro reptiliano, ele tem que ficar lá, adormecido, preenchido, atendido. Nossas necessidades primordiais devem ser atendidas para que a gente tenha o chamado e famoso equilíbrio emocional para poder trabalhar bem o cérebro límbico, que é justamente o cérebro das nossas emoções, e o cérebro neocórtex, que é o cérebro das nossas razões, o nosso cérebro racional. Portanto, repetindo, cérebro reptiliano, irracional, cérebro límbico, emocional e neocórtex, racional. O neocórtex racional, com a qualidade de sinapses neuronais desenvolvidas, é uma exclusividade humana, conforme vimos. Já o cérebro límbico emocional é, por exemplo, o cérebro dos mamíferos. O cachorro, por exemplo, o gato, temos uma grande identificação, porque o cachorro tem cérebro límbico, o gato tem cérebro límbico, o golfinho tem cérebro límbico e nós também temos o nosso cérebro límbico que gera um rapport, uma comunicação, uma neurotransmissão com outros seres. Já o cérebro reptiliano é o cérebro dos répteis, o cérebro do jacaré, por exemplo. Por isso que um jacaré não tem emoção. Ele é feroz, ele é um predador e ele não tem nenhum ressentimento a respeito disso. Já o ser humano é uma mistura desses três cérebros. E, por fim, o nosso neocórtex, que é exclusividade humana, a qualidade de sinapses neuronais que desenvolvemos ao longo dos anos na nossa história. O neocórtex é o nosso cérebro responsável, por exemplo, pela origem da escrita e da fala humana. Mas lembrando, o nosso cérebro reptiliano é o nosso cérebro mais forte, ao contrário do que a nossa intuição vai nos dizer. Porque, naturalmente, se o nosso neocórtex é um desenvolvimento exclusivo humano, por intuição podemos induzir que ele seja o principal das nossas relações, mas não é. O principal das nossas relações é o cérebro reptiliano. E, inclusive, depois do cérebro reptiliano, é o cérebro límbico, o principal dos relacionamentos humanos. O cérebro do neocórtex, por incrível que pareça, ele é o mais simples das relações. Portanto, tenha muito cuidado na hora de ramificar a sua personalidade, porque a sua personalidade é um conjunto desses três cérebros: reptiliano, límbico e neocórtex. O chamado equilíbrio emocional, que é muito falado entre razão e emoção, muitas vezes se refere aos hemisférios cerebrais do neocórtex. Mas é importante a gente ressaltar que o neocórtex, emoção e razão, lado direito e lado esquerdo, é apenas uma reflexologia de uma neuroanatomia muito mais profunda. E essa neuroanatomia se chama cérebro trino. A nascente da emoção é o límbico, a nascente do
do racional é o neocórtex. E a nascente do irracional humano, o nosso lado irracional, é o cérebro reptiliano. Esse foi o conteúdo de hoje. Cérebro trino, equilíbrio emocional, razão, emoção e o irracional. Sejamos uma ramificação racional desses três cérebros. Te aguardo no próximo programa. Muito obrigado e até a próxima.